Olá pessoal, você que sem querer querendo ou querendo sem querer acabou caindo nesse canal, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Fineus, aqui nós tratamos de finanças, investimentos, energia e outros assuntos. E hoje é um dia especial, é meu último dia aqui em Viena, na Áustria. Eu tenho vivido aqui pelos últimos 6 meses, tá? E esse assunto que eu vou abordar hoje é mais sobre imigração, né? Eu já vivi em diversos continentes, em diversas cidades ao redor do mundo, já visitei mais de 50 países. Então, eu também logo mais colocarei um histórico, um breve histórico, né, da onde eu já vivi, da onde eu já passei, né, nesse mundo, enfim. Mas nesse momento, eu gostaria de gravar esse vídeo para explicar se vale a pena, né, você trabalhar aqui na Áustria, sendo que você também tem rendimentos no Brasil, tá bom? Né? E qual é o contexto, tá, desse vídeo? Na verdade, eu tenho meus apartamentos no Rio de Janeiro, né? Vocês vêm acompanhando os vídeos, vocês sabem, eu venho alugando esses apartamentos em Airbnb, em plataformas, né, como Airbnb e Booking. E esse modelo de negócio que eu criei, né? Eu tenho pessoas que tomam conta dos apartamentos para mim, a questão de manutenção, limpeza, etc, tá? Então, esse modelo que eu criei me permite viver aonde eu desejar viver, né? Então, eu posso também entrar nesse assunto de estilo de vida, né? Muitas pessoas colocam como nômade digital. Eu me vejo como um nômade analógico utilizando ferramentas digitais, né? Mas esse é um assunto para um outro vídeo, tá? Então, o contexto aqui eu tenho, né, os meus rendimentos que vêm dessas plataformas, né, dos imóveis que eu alugo lá no Rio de Janeiro, né, e chegando aqui em Viena, né, 6 meses atrás, mais ou menos em maio desse ano, eu me deparei com uma questão, né, se eu deveria fazer a saída definitiva lá e trabalhar aqui para fazer uma renda, ou ter algo a fazer também por aqui, né? Então, quando eu pensei nessa possibilidade, né, de trabalhar aqui, eu gostaria de trabalhar pelo menos 20 horas, né, meio período, né? Então, eu fiz os cálculos para entender se valeria a pena. E isso é muito importante você saber, você que tem rendimentos no Brasil e está pensando em migrar para outros países, tome muito cuidado, faça bem a conta, né? A gente ouve muita gente dizendo no Brasil que todo mundo, os milionários estão saindo, as pessoas querem sair, mas o ponto elas vão para onde? Para fugir de impostos, né? A gente ouve muito no Brasil o pessoal dizendo, vou fugir do Brasil para fugir dos impostos, porque cobra muito imposto e tal. É verdade, né? Mas e os outros países? Né? Então a gente tem que fazer a conta bem feita para que a gente não caia numa cilada, né? Então vamos lá? Bom, para um salário médio aqui, tá? Na Áustria, para trabalhar meio período, tá? A gente está considerando aqui um salário médio de 1.200 euros bruto, para trabalhar 20 horas por semana. Isso dá mais ou menos 970 euros mensais líquidos, tá? E aí que vem o grande problema, né? Por quê? Bom, se eu não trabalhar, o meu gasto aqui, inclusive eu posso fazer um outro vídeo sobre os gastos aqui em Viena, quanto que eu gastei na média nesses últimos 6 meses, né, mensais, e eu posso já garantir, dando spoiler, é muito pouco, mas eu faço a abertura desses valores, mas a média de gastos mensais aqui, para viver aqui, foi na média de 800 euros, tá? Então, se eu não trabalhar, eu vou gastar 800 euros para me manter aqui, tá ok? Aí, se eu trabalhar 20 horas por semana, que era o desejado, qual é o ponto aqui? Primeira coisa, eu deveria fazer a minha saída definitiva no Brasil, regularizar a minha situação no Brasil, não é? Para poder fazer a saída definitiva lá, em termos fiscais. Então, não seria mais um residente fiscal para pagar impostos no Brasil, mas os meus investimentos ainda no Brasil seriam taxados, como o aluguel. Então, a alíquota de aluguel, ela cairia para 15%, tá ok? E outros investimentos seriam mais difíceis de fazer, porque existe uma restrição para não residentes fiscais
para investimento no Brasil. Então existe uma restrição e algumas complicações. Eu não vou entrar no assunto agora, tá? Sobre isso, mas você continua pagando. No meu caso, que vivo do rendimento dos aluguéis, né? Eu continuaria pagando lá o imposto, só que o imposto seria reduzido. E aí você poderia pensar, mas então vai pagar menos imposto, é bom. Se aqui na Áustria, quando eu fizesse a minha residência aqui, minha residência fiscal aqui na Áustria, se eu fizesse a residência fiscal aqui na Áustria, eu deveria pagar imposto sobre a minha renda global, não só sobre o que eu ganho aqui na Áustria. Olha como o sistema funciona e olha como o sistema te empurra para você, em alguns casos, não trabalhar, continuar sem trabalhar porque não vale a pena, né? E esse é o caso que eu cheguei aqui depois de fazer as contas. Então, o que acontece? Se eu fizesse a saída definitiva do Brasil e fizesse a residência fiscal aqui, todo o dinheiro que eu ganhei nesse ano, né, de 2025 lá no Brasil, ele seria também taxado aqui na Áustria. Mesmo a Áustria não tendo nada a ver com o que eu ganhei lá no Brasil, eu não tirei dinheiro da Áustria para comprar o meu patrimônio lá, entendeu? Foi de outros trabalhos, de outros países. Então, assim, a Áustria não teria nada a ver com os meus rendimentos do Brasil, mas ela vai taxar porque eu tenho que informar os rendimentos globais. E aí tem um outro ponto também, porque todo mundo fala, tudo bem, eu vou ter que declarar os rendimentos globais, mas aí você tem um acordo de não bitributação, né? Ou seja, para não ser tributado lá e aqui. Então, nesse caso, eu poderia pegar, né, o que eu já paguei no Brasil e deduzir aqui na Áustria, né? Só que qual é o problema? É que aqui o imposto é muito mais alto, né? Então, um exemplo, o imposto aqui sobre dividendos no Brasil, por exemplo, eu pago zero, né? Agora a lei está mudando, etc. Mas mesmo assim eu não me enquadraria nesse perfil de ter que pagar. Gostaria muito de ser enquadrado e poder ganhar o que eles colocam lá para poder pagar. Mas no caso eu estou fora dessa tributação no momento. Espero um dia entrar, né? Porque eu gostaria muito de poder pagar imposto, porque isso quer dizer que você está ganhando dinheiro. Então o ponto é que no Brasil os dividendos são taxados zero no momento. Aqui é 27,5%. Na média, rendimentos sobre ganhos de capital, aluguéis, etc., vamos colocar aí na média de 27,5%. Então, dividendos eu pago zero lá, eu tenho alguma coisa investido para receber dividendos, eu teria que pagar a diferença, ou seja, de 0 para 27,5%. No caso do Brasil, né, eu paguei lá, em média, 22%, 23% a alíquota efetiva, né, de imposto de renda sobre os ganhos da plataforma do Airbnb, né, de aluguéis de curto prazo, eu teria que pagar a diferença de 22, 23 para 27,5%. Vai pegando aqui a ideia? Então, na verdade, eu fiz esse cálculo, né, e cheguei num número que, se eu trabalhar aqui, eu teria que pagar 370 euros a mais por mês só sobre a diferença de imposto entre o que eu já paguei no Brasil, ou no caso de dividendos, o que eu não paguei, e o que eu deveria pagar aqui. Então, é um custo que, se eu não trabalhar, eu não teria, né? Porque eu já paguei no Brasil e basta. Então, no caso, né, um salário de 1.200 euros bruto, ele geraria 970 líquido, né? Desses 970 líquido, né, eu teria que pagar 370 do meu bolso, ou seja, vai me custar mais para trabalhar 370. Então vamos dizer que o que eu estou ganhando para trabalhar aqui seria 600, não é? Líquido, né? Então, se eu gasto 800 euros no mês, eu ainda teria que colocar mais 200 do meu bolso para poder sobreviver aqui, tá ok? E aí que a gente entra na situação, tá, mas e se eu não trabalhar? Bom, se eu não trabalhar, eu tenho que pegar e gastar 800 euros, correto? Então, se eu não trabalhar, eu gasto os 800, né? E se eu trabalhar, não é? Eu vou gastar só 200. Ou seja, na verdade, aquele salário bruto de 1.200 para mais ou menos 20 horas por semana, vai me sobrar
só 600, porque eu vou ter que pagar principalmente essa diferença aqui de imposto a mais que eu não teria que pagar se eu não estivesse trabalhando. Ou seja, na verdade, esses 600 aqui daria 7,50 € por hora. Ou seja, é um salário por hora muito baixo para a Áustria. Mas não é a culpa da Áustria. A culpa é dos impostos a mais que eu tenho que pagar pela diferença de um país para o outro. Né? Quando você faz a residência fiscal num país que tem um imposto maior. Né? Mesmo usando os créditos do outro país, se o imposto é maior, você acaba pagando mais. Então, a minha decisão foi unânime, né? Que não compensaria eu trabalhar por 7,5 € a hora. Né? E eu preferi aproveitar aqui o meu verão e curtir bastante a cidade. Na verdade, escolhi não trabalhar, escolhi não terminar minha residência no Brasil, né? E não fazer residência aqui e retornar também dentro do período legal para o Brasil. Então, fica aí a dica para vocês, né, que acham que o Brasil tributa bastante. Antes de sair falando, faça uma pesquisa mais aprofundada sobre qual é a tributação dos outros países. O ponto é, se a gente não tem o retorno devido sobre o nosso imposto, é uma outra discussão. Mas muitos países dos quais as pessoas querem imigrar, querem deixar o Brasil porque acham que estão pagando muito imposto lá, quando chegam nesse país, vão ver que vão pagar mais imposto do que pagavam no Brasil. E às vezes vão pagar para trabalhar. Qual é o ponto? Se você tem rendimentos no Brasil que vão continuar sendo tributados lá, então você vai tributar lá, só que aí quando chegar no seu novo país, se a alíquota for maior e tiver um acordo de bitributação, você vai poder usar o crédito que você pagou no Brasil, mas vai pagar a diferença. Como eu estou falando, nesse caso aqui, mesmo que você saia de saída definitiva do país, em vez de 22,5%, 20, 23%, né, na média 22, 23%, de imposto de renda que você vai pagar sobre a pessoa física recebendo seus rendimentos de aluguéis de curto prazo, você vai passar a pagar 27,5% aqui. Dividendos 0 a 0, você vai passar a pagar 27,5%. E por aí vai. Então, faça bem uma análise quando você pensar em deixar o Brasil, e se você tiver rendimentos no Brasil, não é? Se realmente vale a pena. Agora, se você está deixando o Brasil por questões outras, né, por segurança, ou enfim, você quer ou não tem nada investido no Brasil e aí você quer começar uma vida fora do Brasil, aí eu acho que é interessante. Do restante, faça a conta, porque tentar sair do Brasil para fugir do imposto, às vezes você vai cair num país que vai te cobrar mais imposto ainda, tá bom? Então fica a dica aí para vocês. Então amanhã estou voltando para o Brasil e vou continuar fazendo os vídeos de lá, tá ok? Muito obrigado e deixe seu comentário aqui se você tem algo para acrescentar. Deixe o seu like, faça a sua subscription aqui no nosso canal, ative o sininho e muito obrigado. Até o próximo vídeo.